ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a prisão preventiva de Leonardo Rodrigues de Jesus, conhecido como Léo Índio, após o pedido da Procuradoria-Geral da República. Léo Índio, primo de Flávio, Carlos e Eduardo Bolsonaro, pode ser preso a qualquer momento. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira, aqui no Plantão do Meteoro. Dai, então quer dizer que podemos dizer que é o primeiro membro aí do clã Bolsonaro a receber um pedido de prisão? Tá, tudo bem, eu sei que o sobrenome dele não é Bolsonaro, mas ele é primo e aí amigo muito próximo de alguns membros do clã, né? Pois sim, então eu particularmente, aí é uma interpretação minha, eu considero o Léo Índio da família, assim, como você está falando. Nós temos o Índio como uma pessoa muito próxima do clã Bolsonaro, é uma pessoa que morou na casa dos Carlos, eles dividiram um apartamento juntos, é primo, né? Aquele parentesco não é pelo lado do Bolsonaro, é pelo lado da ex-esposa, da primeira esposa. Então, sim, é da família, né? Porque tem esse parentesco direto, ainda que seja de segundo grau, com o Jair Messias Bolsonaro, que é essa figura. Olha, a Reni está comentando que o Mauro está falhando. Vocês comentam aqui se está tudo bem para vocês, certo? E aí ele é essa figura que perpassa mesmo dentro do clã, dentro da vida de todos os seus primos. Detalhe, um detalhe bem importante, é que ele inclusive já trabalhou nos gabinetes dos primos. Então ele não é aquela pessoa que dá para chamar de parente distante. Então, sim, Sofia, na minha humilde opinião, acredito que ele seja um Bolsonaro, e o primeiro Bolsonaro a ser preso. A gente espera que não seja o único. E aí a gente já Ele até ainda não foi falou. preso, né? Ele tá Ai, com pedido perdão. de prisão, foi feito pedido de prisão. Isso. E aí, perdão, é a minha ansiedade, porque de fato eu quero o Léo Índio atrás das grades, porque é isso que a gente no minimamente espera de todo mundo que cometeu aqueles atos de 8 de janeiro. E é isso que a PGR aponta, foi isso que a Polícia Federal primeiramente fez, que foi colocar o Léo Índio como uma das pessoas que participou ativamente dos atos do 8 de janeiro. A PGR, então, diante da fuga do Léo Índio, porque ele informou que fugiu, exatamente isso que ele fala, gente. Ele fala que ele não se sentia seguro no Brasil, ele fala que ele precisava, que ele pediu o acolhimento na Argentina porque ele estava sendo perseguido. Olha só a coragem do Leointe, a coragem, tá? E está lá há mais de 20 dias, inclusive já vai fazer um mês que o Leointe está na Argentina. E agora, com esse pedido da PGR, o Moraes ele acatou, e sim, ele tem um mandado de prisão em aberto, e ele possivelmente vai ser preso aí nos próximos momentos. O que a gente vai debater, inclusive a gente vai falar daqui a pouquinho, será que ele vai ser preso na Argentina? O Brasil pode solicitar esse processo de extradição? O Brasil pode fazer também um trabalho de cooperação para ele ser devolvido, né, para que ele, ou para que a Polícia Federal entre em solo argentino para trazê-lo. Então, tudo isso é que a gente vai falar logo daqui a pouco. Mas antes, Sofia, eu vou te pedir para trazer a matéria, por favor, que também apresenta algumas características do motivo pelo qual o Léo Índio, então, vem a ser o primeira pessoa ali do clã Bolsonaro, que é da família, oficialmente, com laço de parentesco, com esse mandado de prisão que está aí em aberto e que, inclusive, se não for cumprido, ele segue como foragido. Então, simbora, Sofia, por favor. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a prisão de Leonardo Rodrigues de Jesus, conhecido como Léo Índio. A decisão vem depois que a Procuradoria-Geral da República considerou que ele descumpriu uma medida cautelar ao ir para a Argentina. Léo Índio é réu no Supremo por envolvimento nos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. Ele é primo de Flávio Bolsonaro, Carlos e Eduardo Bolsonaro. É uma apuração de Theo Cury, eu converso com ele mais uma vez ao vivo. Theo, Léo Índio ainda está na Argentina, certo? Ele pode ser preso lá? Marcos, dependendo de determinações, a partir dessa determinação do ministro, dependendo da atuação da Polícia Federal em parceria com a Polícia Argentina, pode eventualmente ser preso, sim, na Argentina. Há um mandado de prisão em aberto
contra eles, pedido hoje pelo ministro Alexandre de Moraes, inclusive concordando, acolhendo o parecer da Procuradoria-Geral da República. Então, a informação que chegou ao ministro e veio por meio de publicações nas redes sociais, por meio de notícias veiculadas por portais de comunicação de que ele havia deixado o Brasil. Essa imagem ela é muito emblemática, que aparece aqui ao nosso lado, porque ele fez o registro dele dentro do Congresso Nacional, ali na Marquise do Congresso Nacional, no dia 8 de janeiro. Criou provas contra ele próprio. Isso foi usado, inclusive, no processo do qual ele é réu lá no Supremo Tribunal Federal. Na decisão, Márcio, o ministro Alexandre de Moraes diz o seguinte, que o intuito do Léo Índio de fugir do distrito de culpa, ou seja, no juridiquês, de fugir da responsabilidade e de uma eventual punição aqui no Brasil, é corroborado pelo documento da permanência provisória que a defesa dele colocou no processo, mostrando que ele tem autorização para ficar na Argentina até junho de 2025. Então, diante disso, Moraes diz categoricamente que ele foge do país para não ser responsabilizado pelos atos que foram atribuídos a ele pela Procuradoria-Geral da República na denúncia. Então, por isso, há esse mandado de prisão em aberto, que agora resta saber de que maneira será cumprido, se em uma atuação, por exemplo, conjunta da Polícia Federal com a Polícia Argentina, ou se ele vai se apresentar retornando ao Brasil. É exatamente esse o principal ponto, tá? A defesa do Léo Índio não informou ainda se ele vai voltar voluntariamente ao Brasil. E aí eu repito que eu acho que é importante a gente lembrar disso. Se você tem um mandado de prisão em aberto e esse mandado não é cumprido, você segue, então, como foragido. E é esse o ponto que a gente precisa entender se o Léo Índio ele vai se tornar o primeiro Bolsonaro, né, o primeiro da família, da ligação com a família, a ser o foragido, nesse caso, né, já com um mandado. Até porque a gente já tem um outro Bolsonaro que também fugiu e não dá para ignorar o que o Eduardo fez. Só que aí tem uma particularidade. A gente acompanhou aí o Bolsonaro falando em todos os momentos, assim como o Eduardo também, sobre o risco de prisão, sobre a possibilidade de ser preso, sobre como eles estão sendo perseguidos, que existe essa construção de perseguição. E o Léo Índio, o pedido de prisão foi feito apenas porque ele deixou o Brasil e foi pedir o asilo político dele na Argentina, informando que ele, de fato, estava sendo perseguido, que era um processo de quase uma cura no Brasil, que ele não teve a parcialidade que ele precisava. A gente falou até sobre isso ontem, a gente mostrou o vídeo do Léo Índio ontem, né? Mas só que eu acho que vale a pena a gente falar novamente. Inclusive, vou pedir para você, por favor, Sofia, para trazer o Meteoro do Multiverso, para a gente mostrar um trechinho do vídeo do Léo Índio. Olha o que o Léo Índio tem coragem de falar, e é por causa disso que, diferente do Eduardo, ou diferente do Bolsonaro, Moraes acatou essa solicitação de pedido de prisão. Como que funciona o processo, né, das pessoas que vêm para a Argentina? Nós somos direcionados ao CONARE, que é um órgão similar que existem nos municípios. Em cada município, a palavra similaridade em relação ao município, né? Todo município aqui tem um CONARE que recebe as pessoas de fora, onde as pessoas apresentam o seu RG e escrevem uma carta justificando o motivo de estarem aqui. No meu caso, perseguição política e injustiças causadas pelo nosso STF. Então, a partir do momento que eles analisam esse documento, eles te dão a precária, que tem validade de 90 dias, renováveis de acordo com a análise deles em relação às informações contidas nessa carta. É exatamente isso. E ele fala, né, que ele precisa disso porque ele não se sentia, de fato, que ele está sendo perseguido no Brasil. Um detalhe é que a gente vê aí, eu fui lá olhar nas redes sociais do Carlos Bolsonaro, do núcleo forte ali dos Bolsonaro, e eles não estão muito preocupados com o Léo Índio. O Léo Índio, inclusive, já foi alguém que já reclamou, já chorou aí um tempo atrás, que foi perseguido pelos
perseguido, perdão, que ele foi esquecido, que ele foi deixado de lado pelos parentes, e que triste, Léo, que isso tenha acontecido com você. Agora, o que resta a gente saber é se, de fato, a defesa ainda não se manifestou sobre isso. Acho que é outro ponto que a gente precisa trazer, que se o Léo continuar na Argentina, a Polícia Federal pode sim ter um pedido de colaboração com a Polícia Argentina para que ele seja conduzido novamente ao país para responder, então, nesse caso, no seu regime fechado, aparentemente, até que a defesa consiga uma liberdade provisória condicional. Mas aí é um ponto, Sofia. A gente já falou sobre a relação com o Milei, e, particularmente, a gente não acha que o Léo Índio seja também tanta areia para o caminhãozinho do Milei, para o Milei segurar esse barril aí, né, esse processo de ter alguém com um pedido de prisão, alguém que tem uma certa importância, porque vale lembrar também que o fato de ser do clã dos Bolsonaro torna o Léo Índio alguém que tem informações sobre a sua família, é alguém que tem, né, uma proximidade e uma imagem familiar muito próxima deles, e o Léo Índio ele não é só qualquer outro réu daquele processo do 8 de janeiro que foi pedir para ficar na Argentina, e que estão empurrando, inclusive, esse resgate com a barriga. Já era assim para a Polícia Federal, né, fazer um acordo e trazer todo mundo de volta para cumprir suas penas aqui. O ICL fez uma matéria interessante no começo do mês passado, se não me engano, no começo do mês passado, mostrando até como vivem os brasileiros dos réus do 8 de janeiro, que estão na Argentina. A gente também viu que outros fugiram, inclusive 4 foram para os Estados Unidos achando que teriam apoio do Trump. Que delícia! E vão ser agora extraditadas, vão ser devolvidas, estão lá sofrendo numa prisão. Isso é interessante, elas não estão numa casa confortáveis trabalhando, não, elas estão presas esperando o processo de voltar para o Brasil. E dito isso, Sofia, a gente vai aguardar as cenas dos próximos capítulos, porque teremos próximos capítulos, e que delícia! Um capítulo em que alguém da família vai para o Chilindró, né, para trás das grades. O que você acha disso? Olha, Dai, eu vou dizer uma coisa pra você. No lugar do Léo Índio, eu voltava e me entregava. Sendo bem sincera, de verdade. Porque, assim, ele pode contar aí com uma proteção do Milei, mas, assim, se ele tá reclamando que até a família dele já não está ligando pra ele, você acha que o Milei vai ligar pra ele? Olha, Léo, é assim, tem 2 opções. Tá, vamos colocar 3 opções. Opção número 1, voltar e se entregar. Opção número 2, ser extraditado e acabar preso do mesmo jeito, só que muito pior, porque daí você ainda vai ser preso como foragido e não como alguém que se entregou, que eu acho que daí vai ficar mais complicado aí para conseguir liberdade condicional, alguma coisa desse tipo. Opção número 3 é você fugir da Argentina para ir para outro lugar, mas eu não recomendaria. Volta e se entrega, Léo. De verdade, é o menos pior que pode ter acontecer. Enfim. Agora, tem um ponto aí que você trouxe que esse aí eu admito que me interessou. O que será que esse cara sabe? Olha, Léo, sabe qual que é a melhor forma de você lidar com essa situação, na verdade? Volta, se entrega e delata. Delação premiada. Isso. Canta. Canta, Léozinho, canta. E detalhe, né? Vou repetir que ele já trabalhou nos gabinetes dos primos e já morou com o Carlos Bolsonaro. Pouca coisa o Léo não sabe. É isso, Sofia. Perfeito. Ficamos por aqui, Dai. Ficamos. Pessoal que tá vendo ao vivo, não sai daí que a gente já volta com mais notícias para vocês.